pode ser outra, o ambiente familiar é outro. A internet é só uma dessas janelas onde a gente observa esse mesmo indivíduo. Um outro dado agora brasileiro, da ABRAPIA, né, que é a Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência, ela disse que 168 crianças sofrem abuso sexual no Brasil todo dia. Todo dia, 168 crianças estão sendo vítimas. E esse número, provavelmente, é subestimado, porque é um crime que ocorre entre quatro paredes, sem testemunha, muitas vezes com envolvimento afetivo muito forte. Então, esses dados provavelmente são muito maiores. Se vocês pegarem esse dado e dividir por horas, isso significa que 7 crianças são abusadas por hora no Brasil. Provavelmente esse número é muito maior. Um pouquinho sobre a legislação do Estatuto da Criança e Adolescente, eu não vou me deter muito, deputado, porque não é o nosso objetivo aqui falar sobre leis, né? É mais explicar sobre o problema. Mas esses são conjuntos de leis que nos permitem agir na questão de pornografia infanto-juvenil, né, e abuso sexual infantil. Nós temos, então, no ECA o artigo 240, que é produzir, 241, que é vender, 241A, que é oferecer ou trocar sem pecúnia. Nós temos o 241B, que é armazenar, que é o principal artigo desse verbo, e é uma evolução da legislação, porque quando eu entrei na Delinst, lá do Rio Grande do Sul, para começar a trabalhar nesse tipo de crime, a posse não era crime. Então, tu precisava pegar o indivíduo transferindo o arquivo para que ele fosse preso em flagrante pelo crime. Então, isso foi já uma evolução. Se tu tem esse arquivo, tu já pode ser preso em flagrante pela posse do arquivo contendo pornografia infanto-juvenil. E o 241C, que é simular a participação de uma criança em cena de sexo com adultos. O Código Penal também sofreu uma boa evolução, né? A nossa legislação tem essa capacidade de ser evolutiva, de toda hora está sendo aprimorada. E ele agora já considera o estupro também o ato libidinoso como estupro. Antigamente precisava a conjunção carnal, precisava a penetração da vítima para que fosse considerado o estupro. Hoje já não. O simples ato libidinoso com a criança já é considerado estupro de vulnerável. Isso é uma evolução, é uma ferramenta que a gente utiliza muito. Sobre a competência da Polícia Federal, né? Como que a gente age, a Polícia Federal, como a gente atua nesse tipo de crime? Nós atuamos quando está na internet e quando existe internacionalidade. Esses dois fatores são fundamentais para que a Polícia Federal tenha a atuação caracterizada. Nós precisamos da internet e da internacionalidade. Parece tão restritivo, né? Mas em todas as operações que a gente atua, nós encontramos abusadores, nós resgatamos crianças, nós conseguimos fazer operações grandes com muitas crianças sendo resgatadas. Por quê? É como eu falei no início da palestra, o abusador é o mesmo que vai trocar pornografia infantil, é o mesmo que vai entrar num site de fórum de Deep Web para conseguir novos contatos, novas vítimas. É simplesmente uma nova face. E nós temos a sorte, a Polícia Federal, de trabalhar com pistas digitais, que nos facilitam muito a vida. Se nós encontramos esse rastro digital, aquele crime que eu falei para vocês, que é cometido entre 4 paredes, ele começa a ter, além da testemunha, que é a própria vítima, normalmente, ele já começa a ter um rastro, ele já começa a ter alguma coisa que a gente possa trabalhar, além da questão simplesmente do depoimento. E isso também tem a ver com o que a gente está discutindo hoje. A internet, pessoal. A internet é um vasto mundo de diferentes dispositivos conectados em rede, facilitando a vida de todos nós. Quando eu era mais jovem, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, se a gente queria comprar um carro, o que a gente fazia? A gente ia até as revendas, existe uma rua lá que tem diversas revendas, procurava um modelo, ia selecionando até encontrar o veículo que a gente tinha interesse. Hoje, pessoal, ninguém faz mais isso.
Por quê? Porque nós temos essa ferramenta que é a internet. Ela nos permite selecionar o que a gente quer. Se eu quero um carro, modelo, ano, cor, eu seleciono na internet e consigo exatamente o que eu quero. Algumas pessoas me perguntam, quando eu faço palestras sobre a questão de pornografia infantil e abuso sexual infantil, se a internet amplificou o número de pedófilos, se esse fenômeno da pornografia infantil cria novos pedófilos, ou novos interessados em pornografia infanto-juvenil. Eu diria que não. Eu diria que não. O que a internet tem é a capacidade de ser usada para o mal também. Assim como eu seleciono o veículo que eu quero, buscando através da internet, hoje em dia, abusadores sexuais, pedófilos, encontram esse material através da internet. É comum a gente falar, por exemplo, numa palestra, que crianças não devem usar, por exemplo, o Facebook até aos 13 anos. Nem seriam mais crianças, pelo que define o ECA, criança até 12 anos. Então, só adolescentes deveriam usar Facebook. E nós encontramos crianças, às vezes, com 6, 7, 8 anos utilizando o Facebook. O WhatsApp é mais restritivo ainda. Ele diz que tem que ter 16 anos para usar o WhatsApp. Eu encontro na escola da minha filha crianças utilizando livremente o celular. E os pedófilos e todo o crime, toda forma de crime evoluiu. E eles utilizam a internet para selecionar essas vítimas. Eu não preciso mais ir até uma escola, não preciso oferecer a balinha, como a minha mãe me recomendava, olha, não aceita bala de estranhos, não conversa com estranhos. Eu consigo usar uma ferramenta muito mais eficiente que a internet. Eu consigo entrar dentro do lar de uma criança, consigo produzir imagens, consigo marcar um encontro, fingindo que sou um menino, uma menina, e consigo provocar, causar danos gravíssimos, inclusive o próprio homicídio de muitas crianças, através da internet. Então, pessoal, não é a internet que amplificou esse fenômeno. A internet facilitou. Como seria nos anos 80? Eu sou um pedófilo. Como é que eu encontro um outro pedófilo? Eu me exponho? Eu digo, olha, será que tu é pedófilo como eu? Eu não podia fazer isso. Eu tinha que, de alguma forma, me mover sobre o submundo para conseguir encontrar essas pessoas. E o que a internet fez é facilitar que esses grupos se localizem. E combater esse tipo de crime, pessoal, é muito difícil. Eu quero falar sobre os desafios que existem nesse tipo de combate, não só na questão da pedofilia, mas de todo o crime como um todo, que evolui muito mais rápido. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil é o segundo país em número de crimes cibernéticos. Nós temos 54 pessoas por segundo sofrendo algum tipo de cybercrime. Por segundo. De acordo com o relatório da Norton, são 62 milhões de pessoas sendo lesadas por qualquer tipo de crime cibernético. Isso dá um total de 20 bilhões em recursos. Todo dia, nós somos vítimas, de alguma forma, pelo menos da tentativa. Quem nunca recebeu um e-mail daqueles, você recebeu um valor no exterior, você clique aqui, clique ali. O poder que esses cybercriminosos têm está a um clique. Se vocês derem um clique no lugar errado, eu entro na máquina de vocês e tenho total controle da máquina de vocês. Pessoal, o que nós temos que refletir sobre isso? Quais são os desafios que nós temos? Isso nessa questão de crime cibernético. Nós temos um modelo investigativo ultrapassado. Isso já foi falado pelo Eliel. Creio que também o Scandus vai falar sobre isso também. Um modelo burocrático, um modelo jurídico, uma tentativa de imitar o processo jurídico, um modelo que não é eficiente para crime cibernético e para qualquer tipo de crime. Nós precisamos entender essas novas tecnologias. E isso, pessoal, é fundamental para que tu consiga combater o crime. O crime evolui a cada dia. Cada dia novos tipos de fraudes, novos tipos de crimes são desenvolvidos. O crime não para, ele não fica amarrado a uma estrutura antiga. Ele evolui muito mais rápido do que a gente consegue evoluir. Nós precisamos, e isso é importantíssimo, integração entre as polícias. Nós precisamos conversar, os órgãos de inteligência têm que trocar informações. Nós precisamos ser multidisciplinares, porque essa informação não vai ser buscada no direito.
Nós precisamos valorizar as outras áreas. Dificilmente alguém que é formado em direito vai ter conhecimento suficiente para investigar a fundo um crime cibernético. Nós precisamos entender que a polícia é feita de diversas facetas. O crime é assim. Nós precisamos agir assim também. A polícia precisa, e isso é fundamental, a palavra que está aqui na frente, modernização. Nós precisamos nos preparar para enfrentar esse crime, porque senão essa guerra vai ser perdida. Se a gente continuar esperando que as coisas saiam simplesmente do papel, nós vamos perder como estamos perdendo essa guerra. Nós precisamos de ações, nós precisamos de investigações céleres. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Dark Web, alguém já ouviu falar sobre a Deep Web, né? Que, na verdade, Deep Web é todo o conjunto de computadores, de sites que não são indexáveis pelos buscadores padrões, tipo Google e outros buscadores. A nossa intranet da polícia é Deep Web. Vocês não conseguem acessar conteúdos da nossa intranet externamente à nossa intranet. O que a gente chama de Deep Web, geralmente, é a Dark Web. Esses ambientes são tão restritivos que, se o criminoso se desconectar antes que a gente tenha interação com esse criminoso, esse será o crime perfeito. Tu não vai ter como agir contra um crime que já foi, porque existem recursos de mascaramento de IPs, existem recursos que permitem que tu se esconda na internet. Então, tu precisa ter muita eficiência para combater esse tipo de crime. E a pornografia infantil é um desses crimes, infelizmente, que está presente na internet. Se tu quer combater esse tipo de crime, se tu quer evitar que pedófilos entrem em contato um com o outro, se tu quer evitar que esses grupos se organizem, se tu quer evitar que eles troquem informações, tu precisa ser eficiente, tu precisa ser ágil, precisa ter velocidade. Até porque a criança é prioridade. A nossa Constituição não diz isso. Tu não pode ficar esperando o tempo de cartório, enquanto provavelmente uma criança possa ser abusada. Isso é o que nós devemos pensar. O quanto nós somos capazes de dar a resposta rápida como a tecnologia evolui. Vou falar um pouquinho sobre as operações que foram desenvolvidas na delegacia que eu trabalho e que eu tive participação direta. Operação DirtNet e a Operação Darknet. São operações bem específicas nesses ambientes restritos. Histórico. Começa numa pequena operação que se chamava Operação Caverna do Dragão, onde a gente conseguiu a informação que um usuário do Rio Grande do Sul utilizava uma rede criptografada para troca e encontro, vamos dizer assim, virtuais, com outros usuários de pornografia infantil. Essa rede se chama, através de um software, se chama GigaTribe. Esse software, pessoal, só para vocês terem uma ideia do desafio que é pegar e encontrar essas pessoas. Esse software, tu só entra nessa rede através de convite. Não tem como tu entrar, porque ela é criptografada, essa rede. Não tem como tu tentar interceptar ela. Não tem como tu mandar um ofício para uma empresa e dizer o seguinte, olha, eu quero entrar, tu não vai entrar. Não adianta tu espernear e dizer, olha, eu quero porque eu quero, não adianta. Isso é técnico. Isso não é resolvido só pelo papel. A partir da localização desse usuário e da sua prisão, nós tivemos acesso a um mundo totalmente desconhecido naquela época ainda por nós. O ambiente dentro desse software, que se chamava GigaTribe, e conseguimos encontrar centenas de usuários trocando, compartilhando, trocando informações, ensinando como, por exemplo, desenvolver Boa Noite, Cinderela para crianças, qual era a fórmula que eles deveriam usar, que tipo de assédio eles deveriam, qual era o método mais eficiente para chegar até essas crianças, trocando informações dos tipos mais terríveis, perguntando, por exemplo, tinha usuários que perguntavam quanto eu tenho que botar de determinado componente para que a criança durma e eu possa abusar dela, por exemplo. Esse é o tipo de informação que é trocada nesses ambientes restritos. À medida que esse ambiente torna as pessoas menos identificáveis, dentro desse ambiente elas se sentem mais à vontade para poder trocar informações e cometer crimes mais graves. Depois dessa operação, um dos usuários que foi preso nessa operação DirtNet
conversando com a gente, fala, olha, eu nem uso mais o GigaTribe. O GigaTribe já está superado, tem coisa melhor, eu uso a Darknet. E, mais especificamente, o Tor. Só para vocês terem uma ideia do que é o desafio de trabalhar com essas tecnologias, o Tor foi desenvolvido pela Marinha Americana, como forma eficiente de comunicação entre agências de inteligência. E esse cara nos provoca, diz o seguinte, eu não uso mais isso, eu uso o Tor agora. Só para vocês terem uma ideia, nós desenvolvemos a Operação Darknet, uma operação pioneira no Brasil e no mundo, e que conseguiu identificar usuários dentro do Tor, coisa que muito poucas polícias, se não nenhuma, conseguiu. E esse mesmo cidadão que tirou, que fez essa graça, que falou que a gente não conseguiria atuar nessa rede, foi preso pela segunda vez na Operação Darknet. Alguns números sobre a Operação Darknet, a Dirtnet. Foram 32 presos em flagrante. 32. Fora